O melhor conteúdo cristão está no Univer. Desenhos, filmes, documentários, clipes musicais, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão ao vivo, do seu computador, smartphone ou tablet. Assine já, acesse univerparacrer.com. Nós temos um casal que vai dar o seu testemunho, eu queria que você ouvisse. Nós anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos o Deus da sua palavra, mas nós não mostramos esse Deus fisicamente. Não é possível você ver a Deus, porque Deus é espírito. Ele não é matéria, ele não é algo tocável, sensível, ele é espírito. Assim como quando você vai num sepultamento, ali está o corpo de uma pessoa. Você pode beliscar aquele corpo que ele não sente nada. Por quê? Apesar dele ter olhos, ouvidos, ele ter todo o corpo perfeito, mas falta o espírito, falta a alma e também o espírito naquela criatura. A consciência. O espírito fala de consciência, do entendimento. Deus se revela para o seu povo através do seu espírito, da sua mente, do seu intelecto, da sua sabedoria, através da sua palavra. Então, quando você lê e entende a palavra dele, você entende porque você tem espírito. Aquele defunto não tem mais consciência, ele não está ali mais. A consciência não está mais ali. A alma daquele corpo também se foi. A alma diz respeito à comunicação entre nós. Por exemplo, eu estou falando com você, é a minha alma que se exprime para você. Você fala comigo, é a sua alma. Então, a comunicação entre nós é de alma para alma. Amém? Sentimento. Você sorri, você chora, é a sua alma que está se exprimindo. Não é o espírito, é a sua alma. Então, quando nós trazemos um testemunho, esse testemunho fala, de fato, a existência de Deus através do que Deus fez na vida deles. Mas você não vai ver Deus fisicamente, mas você vai ver o que Deus fez na vida dele, que é o cumprimento da sua palavra. Quer dizer, acontece aquilo que está escrito na sua palavra. Amém, pessoal? Não se trata de emoção, não se trata de sentimento, não se trata de oba-oba, é razão, cabeça, espírito. Eles vão falar do que o Espírito de Deus fez na vida deles, através da fé no Senhor Jesus. Então, como é o seu nome? Agnaldo Ferreira. E você, minha filha? Natália. Então, quem chegou aqui primeiro? Eu. Foi? Então você tem mais para contar. Sim, senhor. Quem está mais tempo, naturalmente tem mais coisa para contar aí. Quem era a Natália antes de chegar na Igreja Universal? A Natália era uma pessoa muito vingativa, uma pessoa magoada, cheia de sentimentos ruins, né? E com o casamento destruído, com a família totalmente destruída, os filhos doentes, o marido nas drogas. Temperamento ruim. Muito ruim. Cheguei na igreja com o pensamento de suicídio. Foi o ponto que eu cheguei, que eu mesmo não gostava mais de mim, eu mesmo já me sentia, já caiu a consciência do que eu já tinha feito, né? Então, eu cheguei ao ponto de pensar no suicídio. Ô, Natália, então, a gente pode resumir a sua vida? Estou perguntando. Você, quando chegou aqui, era podre. Sim, senhor.
Você estava cheirando mal, estava em Sim. estado de putrefação, Sim, Senhor. decomposição. Com certeza. É assim que é a sua vida. Assim que era a minha vida. Aham. Aí, o que aconteceu com você? O que aconteceu quando você veio aqui e ouviu a palavra de Deus, etc.? Sim, eu cheguei numa segunda-feira, 3 horas da tarde. E cheguei e fui conversar com o pastor. E ali eu vomitei aquilo tudo para ele. Falei com ele a situação que estava a minha vida. E ele, Segunda-feira, 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, que em nenhum lugar tem um recurso, né? Sim. Quer dizer, a igreja estava aberta. Estava aberta. E o pastor de disposição. Me recebeu, sentou comigo. Você falou teve que que tinha- marcar com reunião com ele? Não, senhor. Você pagou alguma coisa? Não, senhor. Muito bom. Então, ele sentou ali comigo e falou que minha vida tinha solução. Então, eu ainda discuti com ele na época, falei assim, eu não tenho noção do que o senhor está falando. E ele falou comigo, não, tem como tudo isso mudar, basta uma decisão sua. Então, eu tomei a decisão aquele dia, eu lembro... Quer dizer que você vomitou tudo que você era, Sim, senhor. você dizia, em outras palavras, eu sou tão podre, tão podre, tão podre, que só tem jeito morrendo. É. E começando de tudo do zero. Sim, senhor. Só se eu nascesse outra vez. Mais ou menos isso. Foi exatamente o que eu falei com ele. E ele falou, não, é isso aí que Deus faz. É exatamente isso que Deus faz, que faz você nascer novamente. Foi exatamente o que E eu ter falei uma comigo. vida nova. Foi. Você entendeu isso, pai? Essa é a nossa fé. Essa é a fé que nós gritamos para o mundo, que tentamos passar para as pessoas. A fé de que, ainda que a sua vida esteja em estado de putrefação, seu corpo esteja apodrecendo, você esteja caindo aos pedaços, como um zumbi, você não vê saída para você. Você não vê solução para a sua vida. Então, como você não vê solução para a sua vida, o seu pensamento é suicídio. Esse é o caminho mais rápido que as pessoas escolhem para resolver esse problema de vida destruída. E foi exatamente isso que eu entendi quando eu cheguei aqui conversando com o pastor. É exatamente isso. E eu entendi que ficou bem claro para mim, como o senhor explicou agora, que eu precisava mudar a minha vida. Eu precisava mudar o que eu tinha sido até então, porque eu estava desagradando a Deus. Então, Não é só isso. nossa, Não é? Você tinha que mudar para que os outros pudessem aceitá-la, com certeza. para que você pudesse aceitar-se a si própria. É ou não é? Às vezes, você jogava toda a culpa, você jogava a conta para outras pessoas, porque quando a pessoa está mal interiormente, ela acha que os outros é que estão mal. Eu jogava nele. Então, Aguinaldo, e aí, quando ela jogava a conta para cima de você, o que você fazia? Como é que ela era? Era uma pessoa assim difícil, temperamento difícil ela. Era uma pessoa assim que eu fazia de tudo para agradar ela e ela nunca estava feliz. A gente é casado desde 2006. Então a gente estava junto há 5 anos. Sim, assim, há 5 anos que a gente estava junto. O casamento da gente, até um certo ponto, na força do braço, porque eu bebia muito antes da gente se casar. Na força do braço, eu parei de beber e parei de fumar, por causa dela. Então, o casamento da gente, até um certo ponto, foi bem. Só que aí começou a ter erro do meu lado. Eu não conseguia, chegou a um certo ponto que eu não conseguia mais manter aquela capa. Então, eu comecei a fazer coisas escondidas. E foi onde ela ficou sabendo. Dali para frente, começou o nosso casamento, cada um... De mal a pior. De mal a pior. Você, então, julgava em cima dele as suas culpas, os seus problemas. Eu julgava ele por estar na depressão, por beber, por eu chegar naquela situação que eu estava. Agora, Natália, e você, Aguinaldo, presta atenção. Existe coisa pior neste mundo do que um casamento em conflito? Não, senhor. Porque você estava cheirando mal, em estado de putrefação, ele também. Sim. Mas o que é pior, 2 pessoas juntas, todas 2 podres? É Como é intolerável. que pode? Não é verdade. O que é pior do que isso? Acho que não tem. Só tem um jeito.
através dessa corrente que nós temos para a família às quintas-feiras. Só isso. Porque quando a pessoa vem às quintas-feiras lutar pelo seu casamento, então o pastor da Igreja Universal do Reino de Deus já está orientado como vai ajudar aquele casal. Não é possível, por exemplo, que o casal venha alcançar o benefício, por exemplo, pode até acontecer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, ou na sexta, ou no sábado. É possível, mas tem que ter muita fé para isso. Por quê? Porque o problema de casamento é o problema mais cruel, mais difícil de se resolver. Por quê? Porque é a família, é uma empresa, é um lar. A coisa que mais o diabo trabalha é na destruição da família, do casal. Porque quando ele destrói o casal, os filhos do casal vão nascer, vão crescer revoltados contra os pais, contra a sociedade, contra tudo, contra Deus, contra tudo. E então é isso que nós temos visto na sociedade. Por quê? Porque esse senso de família, de lar, de casal, é o princípio da vida do ser humano. Sem esse modelo, sem esse formato feito por Deus, não há felicidade. Você pode ser a pessoa de maior sucesso no mundo, mas se você não tem uma esposa ou um marido, uma pessoa que você dependa, que viva na dependência um do outro, você pode ter o dinheiro que tiver, ele não vai lhe dar essa pessoa. Ele não vai lhe dar essa pessoa. Você sabe disso. Ele não vai lhe dar isso. É como uma senhora falou para mim. Eu estava na casa dela, ela disse assim, olha, bispo, a casa dela é um luxo, é uma mansão. Ela disse para mim assim, está vendo aquelas casinhas lá no morro? Isso foi lá no Rio de Janeiro, está vendo aquelas casinhas lá, barraquinho, aquelas luzinhas e tal? Eu fico olhando para lá e fico com inveja deles. Eu preferia viver lá, mas ter um lar, um casamento, do que viver nesse palácio e chegar à noite, depois do banho, eu vou para o meu quarto luxuoso e não tem ninguém do meu lado. Não tem ninguém com quem eu comunique, que eu divida a minha alma, que haja esse contato. Você que é sozinha, sozinho, você sabe o que eu estou falando. Você que vive mal o seu casamento, sabe o que eu estou falando. Por isso é que às quintas-feiras nós trabalhamos excepcionalmente para isso. Nós não trabalhamos com a cura divina, nós não trabalhamos com prosperidade, nós não tratamos de outro assunto a não ser casamento. Porque é no casamento é que está o futuro, não só das pessoas, mas como da própria igreja. A igreja depende disso aqui. É um casamento. Porque ele representa Jesus e ela, a igreja. Quer você creia, quer você não creia, não importa, você representa Jesus. Você que está me assistindo, você é marido, não importa se você é convertido ou se você não é convertido ou é incrédulo, mas você ainda assim representa Jesus e ela representa a igreja. Entenderam o que eu estou falando? Então, o casamento é a obra-prima de Deus, digamos assim. A instituição sagrada, sagradíssima. Então, o que você acha que o diabo mais deseja nesse mundo? Destruir o casamento. Destruindo o casamento, os filhos
vão ser destruídos e vão casar e descasar. Por isso você verifica que quando normalmente, quando os pais são separados, os avós foram separados, os filhos são separados, os netos serão separados. Parece que a pessoa carrega uma maldição na sua vida pelo resto da vida. E só tem um jeito de quebrar essa maldição, quando começa uma vida nova. Com certeza. Que foi o que aconteceu com você. Sim, senhor. Hein, Agnaldo? Sim, senhor bispo. Eu vejo isso por causa do seu olhar, da sua maneira de ser. Você nem precisa falar para mim o que aconteceu. Apenas os olhos de vocês estampam o que há dentro de vocês, que é a luz do Espírito de Deus. Amém. Hein? Amém. É verdade ou não é? Com certeza. Então, não vamos falar mais do que da tristeza, da podridão, porque senão vai mexer em coisa. Mas vamos falar do que Deus fez. Você, Então, eu cheguei assim, né, na igreja, então eu só vi os erros dele, eu não vi os meus. Então, eu chegando aqui, eu tomei aquela decisão, ouvi toda isso, o que o senhor acabou de falar. Falou. Então, eu tomei aquela decisão. Naquele momento, eu orei e falei com Deus, falei, Senhor, de mim eu não quero nada. Hoje eu estava para me suicidar, então, se eu viver daqui em diante, seja para a tua honra e tua glória, que se for para mim, eu não quero mais nada. Então, a partir daquele dia, eu abandonei tudo. Abandonei as pessoas que eu conversava, eu já não conversava mais. A televisão eu desliguei, não assistia nada. Rádio, eu não escutava nada. Eu fui radical no meu jeito de ser. Ou tudo ou nada. É tudo ou nada. Então, nem mesmo o telefone da minha mãe eu não atendia. E aí eu lembro que ela brigava comigo, falava assim, você não me atende. Eu falei assim, se eu tivesse morto, eu estava te atendendo? Então tá, então me deixa. Então, ali eu me bloqueei para o mundo e comecei a buscar Deus. Então, a ele ver essa diferença, foi um prazo de 3 semanas, que eu sempre convidava ele para vir na igreja e ele não vinha. Então, ele vendo aquela diferença, falou assim, peraí, tem alguma coisa acontecendo, né? Então, eu acho que essa igreja está fazendo efeito aí, que eu vou lá ver o que está acontecendo. Foi como ele chegou. Quer dizer, você mostrou que Deus existia para ele. Então, ele, curiosamente, veio cheirar aqui para ver se realmente... E Deus pegou. E pegou. Pegou. Foi como o senhor falou, não foi por ela falar de Jesus para mim, ela mostrou. A vida dela começou, já não era aquela pessoa temperamental mais, não era aquela pessoa explosiva, não era aquela pessoa que tentava me revidar. Eu falava uma coisa, às vezes até para ver se ela brigava ainda, mas ela não brigava, ficava quieta. Ah, é? Você atiçava. Atiçava. Então, eu vi que começou a ter uma mudança. E aquilo me chamou a atenção. Você era tralha, hein? Fala aqui pra nós. Eu sempre estava certa, né? Eu sempre estava certa, eu sempre tinha que falar mais alto. Se ele falasse mais alto, eu tinha que falar mais alto ainda. Então, eu era aquela pessoa assim, eu sempre era que estava com razão. Agora, Natália, eu fico imaginando uma mulher como você era. Insuportável. Hein? Insuportável. Nem eu aguentaria. Nem eu me aguentava. Ninguém aguentaria. Nem eu me Olha, aguentava. com todo o Espírito Santo, eu não aguentaria você. Eu não aguentaria. Desculpa lá. Não, nem eu me aguentava mesmo. Mas então, o que a vida de vocês é hoje? Vamos resumir isso aí. Bispo, hoje eu tenho um casamento. Hoje eu sou tão feliz, como eu digo para ela, nem o nosso começo de namoro, quando a gente se conheceu, eu era tão feliz como sou hoje. Cada vez vai ficando melhor. Cada dia, Igual vinho. cada dia melhor. É. Quantos dias passam, o casamento vai ficando mais gostoso, a convivência vai ficando mais gostosa, a vontade, estou trabalhando, a vontade de chegar em casa para dar um abraço, para ver como é que ela está, ver como é que foi o dia dela. E você, Natália? É do mesmo jeito, né? E É verdade mesmo? Verdade. A gente foi aprendendo o que era realmente o casamento. Até então, a gente já estava casado, já estava junto há alguns anos, mas a gente nunca tinha percebido o que era o casamento. A gente veio aprender aqui nas palestras, principalmente quinta-feira, a gente participava muito, e a gente foi percebendo que o casamento não é você receber, né? Principalmente para mim, eu queria só eu. Então, foi o dar.
Então, eu comecei a dar para ele aquilo que eu queria para mim. Então, eu comecei a passar para fazer para ele. Vou fazer um café da manhã para ele, né? Quem sabe ele não faz para mim. Então, eu comecei a aprender a dar. Então, automaticamente, eu comecei a receber, e o meu casamento foi melhorando, os meus filhos foram melhorando. Então, foi ali, a vida totalmente transformou, tanto a vida dos meus filhos, o comportamento dos meus filhos, a saúde, a vida financeira, foi de fé em fé, e nós estamos aqui hoje. Eu costumo dizer que o casamento, o nosso lar, tem que ser um pedacinho do céu. Porque quando Jesus está morando com a gente, quando a gente tem o Espírito dele, então no nosso lar tem que ser um pedacinho do céu. Essa é a realidade. Então, hoje vocês vivem como dois amantes. Não é isso? Exatamente, bispo. Hoje eu não tem nem palavras para expressar assim, tipo assim, o quanto eu sou feliz hoje com ela. Apesar de tudo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu foi como eu falei com ela. O meu passado, eu tenho o costume de dizer isso para as pessoas, eu coloquei uma pedra do tamanho dessa igreja, dividindo eu e o meu passado. E dali para frente, uma vida nova. Agora, digo uma coisa. Hoje, vocês dois, há alguma dificuldade, algum problema que possa dividi-los? De jeito nenhum, bispo. Problema econômico? De jeito nenhum. Não nos afeta. De saúde? Os problemas nos faz estar mais perto um do outro. Cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Se a gente está passando por uma luta, a gente senta, a gente conversa, é um motivo para a gente estar mais perto ainda um do outro. Vocês entenderam? Entenderam? O que é casamento? Sim ou não? Casamento não é isso que eles mostram nos cinemas, não. Traições, mentiras, vergonha, esculhambação. Não. Casamento é a paz. Você tem paz. E se o seu casamento não está assim, então é porque você não sabe o que é casamento. E eu posso imaginar quantos casais estão me ouvindo agora, quantas pessoas estão me ouvindo dizendo, quem me dera. Será que isso é verdade mesmo? Será que não é uma utopia falar que casamento, que o lar tem que ser um pedacinho do céu? Muito obrigado, meu caro. Veja só o que diz o texto sagrado. A Bíblia fala com respeito ao casamento, diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer o quê? Feliz. 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 Feliz aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Amém? Casamento feito, refeito, restaurado, faz você ter paz com Deus, porque você não fica como passarinho pousando aqui, ali e acolá. Você já tem o lugar certo, você já tem o seu ninho, onde você vai passar a sua noite, e no dia seguinte vai sair para caçar, para poder se alimentar. E diz mais, a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Uma videira frutífera. Sabe o que é uma videira frutífera? Que tem o quê? Uva. Você já viu uma parreira de uva cheia? É assim. Viçosa, magnífica, linda, maravilhosa, mas, sobretudo, magnífico para o nosso sabor. Amém, pessoal? Assim será a tua esposa no interior da tua casa. E os teus filhos, como frutos da oliveira, à roda da sua mesa. Quer dizer, frutos não do seu casamento, mas frutos de uma comunhão com Deus, porque oliveira fala da azeitona, de onde sai o óleo
que representa o Espírito Santo. Amém? Você, minha amiga, meu amigo, se existe uma coisa que você tem que investir, é justamente no seu casamento. É a coisa mais importante na sua vida. Amém? É forte. Eu queria deixar isso para vocês.